Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei para mais um vídeo e esse vídeo eu deixei uma votação lá no Facebook na escolha de 2 temas e esse tema foi o vencedor. Uhul! O nome do tema é Como Confessar Bem. Como você pode se confessar bem? Eu via muita dificuldade nas pessoas que estavam ao meu redor, que às vezes não sabia direito como fazer, né? Então, até uma amiga minha comadre, me falou uma vez, faz esse tema. E passou pelo sentido, né? E eu esqueci. E depois, já agora, eu fui e relembrei esse tema que ela tinha me falado. Eu falei, ó, vou colocar em votação. O tema que ganhar, eu faço o vídeo, né? O próximo tema vai ser esse da votação, que perdeu. Na verdade, não, vai ser outro. E depois desse outro, esse tema da votação. Entendeu? Não é? Tá bom. Bom, gente, o tema então hoje é como confessar bem. Vamos lá? Vamos primeiro, começar? Eu tenho aqui minha colinha, né, que eu falo pra vocês, pra mim não esquecer nenhum tópico. O primeiro é saber por que estamos fazendo isso. Em 1 João 1,9, fala assim: se confessamos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o Senhor fala que nós precisamos nos confessar. Porque nós nos confessamos, nós estamos apagando o nosso pecado. O Senhor, Ele é justo para nos perdoar e nos reconciliar com Ele, né? Então a gente precisa estar nesse estado puro para poder receber o corpo de Cristo, que é a Eucaristia. Então nós precisamos estar em dia com a nossa confissão, porque é ela que faz a ponte novamente pessoa-Cristo. Então você precisa estar no estado de graça, precisa estar com confissão em dia para poder receber Jesus na Eucaristia, né? Então aqui o Senhor fala que nós precisamos ter essa comunhão com Deus, então nós precisamos nos confessar, né? Então, nós que somos católicos, nós temos os sacerdotes, que é um instrumento de Deus, é o canal da graça de Deus, é o in persona Christi, é a pessoa do Cristo ali que vai ouvir e que vai nos perdoar. Não é o padre que nos perdoa. Não, tem muita gente que fala, eu não vou porque padre fulano de tal é pecador, isso, aquilo, outro. Não importa o padre que você está confessando. Naquela hora, quando ele está vestindo o hábito sacerdotal, ali ele é a pessoa de Cristo. É o in persona Cristo. Então, não importa o que ele faz depois que sai da igreja. Não importa se ele bebe, não importa o que ele faz. A pessoa do padre homem e a pessoa do padre sacerdotal não se misturam. Claro que é sempre bom nos confessar com padres santos, que tem uma comunhão verdadeiramente com Deus, porque ele também vai nos orientar, né? Vai nos orientar a como seguir daqui para frente, já que nós estamos arrependidos. Mas, se só tem aquele padre, você precisa se confessar, não deixe de se confessar por causa de alguma coisa que o padre faz, tá bom? Segunda coisa, por que nós se confessamos com padres, né? Eu falei um pouquinho antes, mas agora a gente vai abordar outro tema. Em João 20:23 fala assim: Jesus disse, aqueles que perdoarem os pecados lhes serão perdoados, e aquele aos que retiverdes serão retidos. Então Jesus dá o poder ao sacerdote. Ele dá o poder àqueles que irão ser sacerdotes durante até o fim do tempo, até quando Jesus voltar. Então, os padres, os sacerdotes, os bispos, são essas pessoas a quem Jesus confiou, né? A quem você perdoar os pecados, lhes serão perdoados. E a quem você retiver os pecados serão retidos. Então, na hora que você está confessando com o padre, ele absolve os seus pecados em nome de Jesus. Ele não fala, eu te absolvo dos teus pecados, não. Eu te absolvo dos teus pecados em nome de Jesus, né? Tem várias formas de dizer que eu não sei todos. Mas quando ele está impondo a mão sobre você, as mãos que foram ungidas
pelos bispos, né, na hora da ordenação. Os padres têm as mãos sacerdotais, né? Então, na hora que ele está impondo a mão sobre você e está perdoando os teus pecados, ele tem autoridade. Porque aqui o Senhor falou em João 20, 23, se você está duvidando de mim, vai lá. Que ele fala, a quem você perdoar os pecados em meu nome serão perdoados. E a quem você não retirar, é não perdoar, tá? Tipo o contrário. E a quem você retiver, você não perdoa aqueles pecados, os pecados serão retidos. Você vai permanecer com esses pecados. Esses retidos, aqui, um exemplo, né? Às vezes você começa a se confessar e o padre começa a brigar com você ou te dá conselhos que você não gostaria de ouvir. Então você se levanta e sai. Os seus pecados não foram perdoados. Você ainda está com os teus pecados. Então é como se o padre tivesse retido os teus pecados, tá? Então os teus pecados são perdoados quando ele impõe as mãos sobre você e fala que seus pecados estão perdoados, porque eles têm autoridade para isso, tá bom? Terceiro ponto, para você poder se confessar bem, um bom exame de consciência. Aonde você está errando, o que você está fazendo de errado, né? Você tem que avaliar quais são suas atitudes, o que é que você está fazendo que não está agradando a Deus, né? No que você pode melhorar? Você está fofocando? Você está falando mal do seu irmão? Você está sendo como você deveria ser com seus pais? Você está traindo sua namorada? Você está assistindo filmes pornográficos na internet? O que você está fazendo que está ferindo esse seu relacionamento com Deus? Então, você precisa primeiro ter aquele exame de consciência, porque, Senhor, aonde eu estou errando? E daí, então, depois de você estar com sua consciência limpa e de você identificar onde você está errando, aí sim você vai para o sacerdote, tá? O quarto item é uma dica que eu faço. Eu anoto todos os meus pecados. Eu anoto eles para mim não esquecer. Porque às vezes você cai de não lembrar. Muitas vezes nós ficamos nervosos quando nós vamos nos confessar, né, gente? A gente fica nervoso e aquela coisa e às vezes a gente esquece. Então, para não correr o risco e de até ser uma desculpa para você, eu esqueci, às vezes você não esqueceu, é o pecado da omissão, tá? Na próxima confissão você fala isso. Então, quando você se omite, quando você não conta um pecado ao padre, aquele pecado vira outro. Se torna um pecado da omissão. Você está omitindo. Você lembrou, mas você não falou. Então, você está pecando ainda mais. Então, a quarta dica é: anote os seus pecados. Anote tudo para você não ter desculpa de dizer, esse eu esqueci. Não, você está anotadinho, pega lá, vê, padre, primeiro tópico. Pequei nisso, nisso e nisso. E aí, depois de você ler, de você conversar com o padre, dele lhe dar uma direção espiritual, é que você vai ter a certeza de que você fez uma boa confissão. O quinto ponto é você não ter medo ou vergonha de falar dos seus pecados. Primeiro, porque você não é a primeira pessoa que vai falar isso pro padre, tá? Tudo aquilo que você vai falar para ele, ele já ouviu de alguém. E você não é o único ser humano que comete este pecado, né? Então, você não precisa ter vergonha. Não é novidade pro padre isso. O padre já ouviu isso, então ele não vai te julgar também por causa disso. Ele não tá lá para te julgar. Ele tá lá para te acolher como a pessoa de Jesus e te perdoar. Esse é o papel do padre na confissão, né? Então você não precisa se sentir pressionado, envergonhado, com medo, não. Abre o teu coração para o sacerdote, fala realmente aquilo que aconteceu, não minta, porque gera outro pecado. Não omita, porque gera outro pecado, entendeu? Então, seja verdadeiro, seja sincero. Padre, eu caí de novo, eu não consigo. E aí ele vai te direcionar no caminho certo. Ele está lá para isso, para te direcionar. Então você seja verdadeiro, não tenha medo, não tenha vergonha. Você não vai ser a primeira pessoa que vai contar isso para ele. Ele já sabe disso há muito tempo. E a sétima é você ir se confessar com a real determinação de não pecar mais, de não
fazer aquele mesmo pecado. Às vezes a gente peca já pensando, eu vou pecar hoje, mas amanhã eu vou lá e me confesso. E depois, quando eu fizer de novo, eu confesso de novo. Não é assim, tá? Isso também gera outro pecado. Gente, nós temos cada pecado. Então, gente, você não pode pecar já no intuito de no outro dia confessar e vai estar tudo bem. Porque também a sua confissão não é válida, porque você não está com a real vontade de ser uma pessoa nova, né? De não fazer mais aquele pecado. Então também a sua confissão não é válida, porque você não está determinado a mudar. Você não quer parar de pecar. Você não quer parar de pecar aquele pecado determinado. Aquele que é um pecado seu de estimação. Que você não quer largar dele. E às vezes você vai confessar só por aí mesmo. Mas que você sabe que amanhã você já está com tudo planejado na sua cabeça. Como é que você vai cometer aquele pecado de novo? Então, quando você for se confessar, você tem que ir determinado a lutar. Vai ser difícil? Vai. Você pode cair? Pode. Né, que é até o 7º ponto, mas quando você cair, esse é o 7º ponto, quando você cair, você volta de novo a se confessar, mas nessa determinação de não mais pecar, você apenas caiu, porque sua carne é fraca, né, então você caiu de novo, mas você volta com determinação de não mais pecar, e aí continua lutando, porque vai ser assim a sua vida toda, é uma constante luta, você vai alimentando o seu espírito, para o seu espírito ficar mais forte que a sua carne, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte, né? Então você vai alimentando o seu espírito. Como é que você alimenta o seu espírito? Rezando, se aproximando de Deus, tentando ser uma pessoa melhor. E aí o espírito vai ficando mais forte, você vai alimentando ele, seu espírito vai ficando mais forte e sua carne vai ficando mais fraca. Então aí você começa a dominar a sua carne e não mais cair naquele pecado e ser uma pessoa nova, uma criatura nova, o homem novo que a Bíblia fala. Tá bom? Então, espero que essas dicas te ajudem a fazer uma boa confissão, a como se confessar. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu posso te acompanhar, posso te dar conselhos. O que você precisar de mim, eu estou aqui para te acolher, tá bom? E eu já vim com a camisa do Sede Santos hoje para fazer uma propaganda, sim, porque eu sou comunidade Sal da Terra e eu vou fazer propaganda da minha comunidade onde eu for, pregar o Evangelho. Então, próximo mês tem Sede Santos, gente, 8, 9 e 10, tá? Então, vai ser no ginásio poliesportivo. Mais informações tá lá no meu Facebook, tá bom? Então você vai lá e procure saber como é que vai ser o Sede Santos. Mas já tô te dizendo, próximo mês, 8, 9 e 10, na quadra poliesportiva. Vai ser uma bênção. Não perca, tá bom? Não esquece de avaliar o videozinho pra mim. Um grande beijo, fiquem com Deus, vão se confessar, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!